Hoje é dia de contar mais um capítulo da história do Fusca aqui no Brasil a bordo do Última Série. Foram 850 unidades numeradas, essa aqui é 78, e a gente vai falar um pouquinho sobre as características desse carro especial. Confere aí. Saudações, pessoal. Muito bem, falar de Fusca é sempre uma grande satisfação, né? Aliás, falar de qualquer carro, né? A verdade é essa, né? Eu sempre comento aqui e que eu gosto de, cara, tudo que tem quatro rodas a gente acaba gostando e realmente é interessante, é legal contar histórias e como eu falei, a oportunidade de conviver com esses carros, dirigi-los, senti-los, guiá-los, eu acho fascinante, como entusiasta em primeiro lugar. Fusca Última Série. Como a gente sabe, o Fusca tem uma história muito legal aqui no Brasil, uma história muito rica, longa, uma história de muito sucesso, né? A gente falou de Itamar, na verdade, cronologicamente isso aqui está antes, né? Foi uma despedida anterior, mas, né, a gente vai gravando as matérias de acordo com que as pautas vão aparecendo, né? Então, muitas vezes não dá para seguir exatamente uma ordem cronológica das coisas. De qualquer forma, a Última Série é um carro que estava na pauta há algum tempo, é um carro que tem uma história fantástica dentro da Volkswagen, porque, como eu falei há pouco no início, são 850 exemplares somente. Um erro que a Volkswagen fez nesse carro, ao contrário do Besoarrão, né, que a gente já falou, é justamente o fato de que o Besoarrão ele traz um chassi próprio, ou seja, que identificava a versão, Última Série não. Ele traz essa inscrição nos vidros, mas não traz um chassi exatamente próprio, né, para identificá-lo de maneira mais fácil. De qualquer forma, 86, último ano do Fusca, despedida, novos tempos, novas tecnologias chegando, e a Volkswagen notou que o Fusca estava com o seu tempo esgotado, então resolveu lançar uma Última Série comemorativa para homenagear o carro, homenagear os seus compradores e fazer algo realmente especial. Bom, esse Fusca, né, desde o surgimento do Fafá com as lanternas traseiras um pouco mais bojudas, digamos assim, o Fusca praticamente tem a mesma cara, né? O meu é um 83, mas ele também é a cara do 86, também é a cara do Itamar, né? Foi o último Fusca feito aqui. Então ele tem as características do... Eu estou acostumado tanto com o piscão, que eu vejo esse pisca, eu acho ele muito pequeno, né? Mas enfim, o meu piscão do Fusca da Hella, né? O Fusca mexicano também. Mas detalhe aqui da dianteira, então esse Fusca ele trazia já uma história que havia sido contada desde o começo da década de 80, com essa aparência, né, digamos assim. Detalhe aqui das rodas, com os pneus Firestone, olha só, equipado ainda com os pneus Firestone. Esse carro tem uma característica que ele é a álcool. Uma vez eu tive uma ideia muito maluca de converter o meu carro para álcool, porque eu falei, pô, eu queria sentir aquele cheirinho de álcool, né? Mas você tem que trocar uma série de coisas internas do motor e realmente não compensa, né? Falei, não, deixa quieto, depois compro alguma coisa álcool, né? Para sentir esse cheiro da infância. Adesivos Última Série, uma identificação simples é essa aqui, ó. Esse gravado, né, no vidro, nos vidros, Última Série número 78 de 850. Então isso é a única maneira de identificá-lo, digamos assim, já que a Volkswagen não criou exatamente uma ordem de chassi própria para ele, merecia, sem dúvida nenhuma. E também nós temos aqui, ó, o adesivo Fusca Última Série, e aqui Última Série 78/850. Tem série Love também, tem umas séries legais de Fusca. Uma característica é que ele trazia o vidro, ó, com desembaçador traseiro. Isso parece hoje em dia banal, né? Mas isso é uma coisa que para a Fusca era um grande diferencial. Na época também vidros basculantes, vidros traseiros aí basculantes, e aqui o 1600, o já conhecido 1600. Detalhe aqui, como eu falei, a álcool ele trazia alguns diferenciais, né? Então tinha aqui o adesivo, o álcool. Olha só, até aqui na bobina, tá, ele traz esse plástico, né? O proprietário deixou absolutamente original, exatamente como veio de fábrica. Legal esse tipo de coisa, né? Realmente foram 3 cores, eu vou falar daqui a pouco dirigindo. Tem uma branca também que eles venderam para alguns funcionários mais antigos da Volkswagen, mas basicamente 3 cores. Essa aqui é uma cor legal, uma cor que eu acho bonita, uma cor mais metálica, né? E detalhes de acabamento. Eu lembro que em casa, salvo engano, teve um Fusca 8586 na época, eu não me lembro exatamente. Uma coisa legal desses carros é o acabamento, o tecido aqui dos bancos. O meu carro usa exatamente esses bancos, só que estão, né, com couro, né? Ele está com um couro azul. Mas olha só que legal, o proprietário me falou que ele refez os bancos, mas dentro do padrão original, ou seja, dentro da padronagem original. Olha que beleza.
Olha o estado de conservação, olha o cheirinho de Fusca. Não dá pra passar isso no vídeo, né? Chiqueirinho. Quem, na época que era criança, não andou num chiqueirinho de Fusca, né? Pô, era muito legal entrar ali atrás. Puta, eu tô lembrando disso agora, que fantástico, né? Mas a padronagem dos bancos é bem bacana. E olha só que legal, como a gente sabe, né, e contou recentemente no canal, o Fusca voltaria no Itamar. Mas em 86 a Volkswagen resolveu realmente se despedir do modelo e o comprador de uma dessas 850 unidades recebia algumas coisas. Olha só que legal. Essa menção honrosa com a assinatura do presidente da Volkswagen, ainda o Wolfgang Sauer, né? O cara tem uma história fantástica aqui no Brasil e na própria Volkswagen, né? Lançou Santana, muita coisa. Então recebi uma carta dessa, numerada, né? Com a numeração do carro, uma placa como essa, que estava falando até que o proprietário, provavelmente a original era amarela, porque não tinha esse padrão cinza. VHS, olha só que bacana. Gravei muito aí. Esse aqui ainda está com a... Se você gravar, você grava em cima. Uma vez eu estraguei uma festa de aniversário porque eu gravei em cima da VHS, que estava com essa plaquetinha aqui, tá vendo? Ó? Só que tem que tirar, na verdade, para não gravar. Mas se pusesse um durex, você gravava em cima. Lembranças aí da infância. Mas enfim, VHS contando a história do carro. E aqui, manual de instruções, esse chaveiro que é uma reprodução do original. Olha só que legal. E o manual de instruções também numerado. Internamente, nós temos uns pernilongos aqui que eu vou falar para vocês, viu? A coisa está complicada. Mas falando da padronagem interna também, né? O famoso PQP. E esse volante que esse Fusca usava, e o Fusca começou a usar na década de 80 esse volante, é um volante que o Gol, Paraty, a família toda, né? Gol, BX usava também. É bem interessante esse volante. Tem uma visualização grande do painel. O painel do Fusca é, como sempre, bem simples, né, para a época. E esse aqui é uma última série, mas também não tem relógio, alguma coisa desse tipo que poderia ter, né? Nós temos só o botão aqui do desembaçador. Rádio São Francisco, um clássico dos anos 80. E aqui o proprietário comprou o carro já com esse console, provavelmente instalado pelo primeiro proprietário ou algum outro no caminho. Esse console é muito bom, viu? Porque o Fusca tem uma falta de espaço para botar coisas que é impressionante. Mas agora a gente vai andar para contar essa história em detalhes. Muito bem, agora impressões a bordo do Última Série. Uma coisa que é engraçada do Fusca, o proprietário havia comentado, e realmente é curioso, né? Ele falou, repara como os motores Boxer na versão a álcool, eles são um pouco mais ásperos do que as versões a gasolina. E curiosamente é isso mesmo, né? Eu reparei que até o som, né, muda um pouco. É interessante essa questão, essa observação dele, mas eu notei também. Bom, falando de Última Série, além de toda a questão que eu comentei historicamente falando, expliquei o momento da Volkswagen no Brasil e todo esse histórico, né? A Última Série ele é uma coisa muito representativa, né, para a Volkswagen, porque se a gente for pensar, o Fusca ele parou de ser produzido na Europa, aí chegou o Golf, ele parou na sequência, né? Então, década de 70 mesmo. No Brasil, ele continuou a produção porque aqui havia uma demanda para o Fusca, havia uma demanda tanto territorial, falando em termos de piso mesmo, né? Lugares de difícil acesso. E o Fusca foi um carro que sempre teve uma capacidade capacidade fora de estrada muito grande, porque justamente ele é um carro robusto, né? Feito para aguentar situações adversas, né? Tanto que eu lembro uma vez, contando até uma história de Fusca, ele era noivo de uma das minhas primas, né?
E a gente foi no sítio, lá na quadra que eles tinham, e a gente foi com o Fusca. E daí tinha estrada de barro, a estrada de terra tinha chovido, ela estava bem feia. Cara, ele foi indo, era um Fusca, não lembro qual que era, foi dos anos 80, né? Mas eu lembro dessa história como se fosse hoje. Chegou lá, a gente lavou o carro e tal, foi bacana. Mas o que é interessante, então o Fusca ele continua a produção aqui por conta disso. Apesar que a gente sabe que no México essa produção continuaria até o começo dos anos 2000, com aquela última série mexicana, que é um carro que está na pauta. Tô quase encontrando um para a gente gravar a matéria, vamos falar também dele. Mas o Fusca aqui então em 86, a Volkswagen se viu num novo momento. Não, a gente tem que... Tá fazendo barulho de segunda, o meu também. Eu preciso dar uma olhada no câmbio por conta disso. A Volkswagen estava num outro momento de mercado e falou, pô, acho que o Fusca tá na hora dele se despedir aí dessa história tão fantástica, né? E dessa forma ele acabou dizendo adeus aí ao mercado. E justamente, né, a Volkswagen falou, vamos homenagear, fazer uma série especial, que é essa última série. Então, basicamente, o Fusca nunca teve tantas versões aqui no Brasil. Tem um GL, que é um gran luxo que a gente tá para gravar, que é um carro interessantíssimo, ele é muito raro, porque acho que ele foi o Fusca com o melhor acabamento aqui do Brasil. E a gente vai trazer um carro desse aqui também para contar a história. Mas a grande sacada da última série é justamente esse momento de despedida do Fusca, né? A gente não sabia que seria a primeira despedida, que ele voltaria depois, mas naquele momento era o fim de um ciclo, né? Por conta disso, todas essas marcação no vidro, essa questão toda. E uma história legal da última série é que além dessas três cores, uma coisa que parecia lenda, mas não é, foram feitas aproximadamente 100 unidades na cor branca e foram oferecidas para os funcionários mais antigos da Volkswagen para eles poderem comprar. Ou seja, são carros ainda mais raros, né, dessa última série 86 e estão por aí, né, estão rodando por aí. Tem uma matéria muito completa sobre isso no Auto Entusiastas, onde eles contam em detalhes vários detalhes, várias características da produção, né, e que eventualmente um carro ou outro pode ter a mais. Mas é bacana acompanhar lá e dar uma procurada. Fusca última série branco, vale a pena a leitura. Mas de toda forma, a gente não imaginava, ou a Volkswagen não imaginava, que ia ser a primeira despedida do Fusca, mas é um carro legal e colecionável por conta disso, né? Afinal, enfim, um ícone se despedindo do mercado. E fazia um tempo que eu estava atrás de um deles para trazer a história aqui, para contar a história e falar dessa versão específica, e hoje deu certo. E coincidentemente, guiando primeiro o Bizorrão e depois esse, no mesmo dia a gravação, a gente vê como o Fusca evoluiu um pouquinho de dirigibilidade, né? Mas o Bizorrão ele tem uma sacada, uma pegada de desempenho, mesmo que de pequena diferença, mas que é muito legal também. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e nos falamos. Esse barulhinho aqui é do chaveiro. Olha só, muito valente o Fusca, né? Realmente é um carro fenomenal. Se puder dirigir, dirija, que sempre vale a pena guiar um Fusca. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos falamos.